Muito bem. O assunto que nós vamos falar agora, Deus tem colocado no meu coração para nós refletirmos nessa noite, é uma pergunta que está aí e que ela tem trazido ao longo desses séculos passados, desde muito tempo atrás, muita controvérsia. E um pouquinho de que aconteceu dessa controvérsia, eu vou estar falando aqui, mostrando para os irmãos sobre o que o mundo viu sobre quem é Jesus Cristo. Então é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Então eu queria que, para começar, cada um de nós aí nos seus bancos começasse a pensar, a raciocinar e refletir para você quem é, quem foi e quem é Jesus Cristo. Quem ele é? Se você precisasse assim dar uma definição para alguém e da melhor maneira possível, dando as melhores características dele ou aquelas que você conhece, o que você diria sobre a resposta para essa pergunta? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Os muçulmanos acreditam que foi um dos muitos profetas do Islã, um homem bom e santo, mas certamente não foi o Filho de Deus, o Islã. Ok? Vamos ver outro grupo. Os Mormons acreditam que Deus criou Jesus através de um relacionamento de Deus com uma de suas esposas celestiais. Também declaram que Satanás é filho também de Deus e, portanto, irmão de Jesus de igual natureza. Vamos ver outro? O grupo Testemunho de Jeová, isso não nasceu com eles, é uma teoria muito antiga, talvez do arianismo, mas eles acreditam nisso. Acreditam que Jesus era e é meramente um anjo, o qual é apenas um dentre muitos deuses que existem, isso que eles dizem. Também declaram que Jesus era o arcanjo Miguel no céu e se tornou Jesus Cristo. Voltou ao céu e agora é novamente Miguel no céu. Uma confusão aí que eu não entendi muito bem também, mas é assim que eles definem. No hinduísmo, acreditam que Jesus foi um dos grandes santos homens. Muitos hindus creem que Jesus era um bom mestre e talvez um dos 300 milhões de avatares nos quais eles acreditam nesses seres avatares, né? Que quer dizer uma manifestação corporal de um ser superpoderoso na religião hindu. É um ser supremo e imortal. Então, eles acreditam que Jesus foi um deles, um avatar. No budismo, acreditam que Jesus foi um homem iluminado, mas não Deus. Nos princípios atuais, mais modernos, chamado Nova Era, eles acreditam que Jesus foi um grande mestre iluminado que se declarou Deus. Bom, declarou Deus, assim como todos nós, cada um de nós, também podemos ser Deus. Então, igual que nós. Mesma coisa. Esses são alguns dos grupos que disseram algumas coisas, né? Deve ter outros, mas vamos focar na palavra de Deus? Quem a Bíblia declara ser Jesus Cristo? Porque uma coisa que todas essas religiões e seitas no mundo não podem negar é o poder da revelação divina, da palavra de Deus, né? Eles até usam a palavra de Deus, erroneamente, infelizmente, mas usam. Então, não podem nem negar o que está aqui. Tentam negar, mas nem conseguem. Porque todas essas coisas que eu acabei de colocar, dessas seitas e religiões, tudo está na palavra de Deus declaradamente que não é isso. Está declarado aqui na palavra de Deus que não é nada disso. Que o Senhor Jesus Cristo é Deus, que o Senhor Jesus Cristo veio em forma de humana, que Ele veio a esta terra, que Ele voltou ao céu.
Tudo declarado por Deus, tudo comprovado por Deus. Vivemos essa realidade do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos dar uma olhada, então, quem a Bíblia declara ser o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, eu vou fazer a leitura, está aqui no quadro, se vocês quiserem ler aqui, mas se quiserem abrir sua Bíblia também. João capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Eu vou pular apenas uns 2 versículos para ficar no contexto, e está aí projetado. Então vamos fazer a leitura de João 1 e versículo 1. É um dos textos talvez mais fortes, mais claros, que declaram de onde o Senhor Jesus Cristo veio, quem é Ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo estava no mundo. Eu pulei aquela parte da luz, tá? Tem mais um pedaço que ele define Jesus como a luz, também eu pulei um pedacinho. Versículo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Irmão, só que a leitura desses poucos versículos já responde a essas perguntas todas que eu coloquei antes, das pessoas que fazem essa pergunta e respondem erroneamente quem era Jesus. Jesus era o Verbo de Deus, ele estava com Deus, ele era Deus. Tudo foi feito por ele. É por aí que eu vou caminhar na minha mensagem nessa noite. Verbo, aquela palavra verbo que está aqui escrita nas nossas Bíblias, no princípio era o verbo. Na verdade, lá do grego, quando foi escrito o Novo Testamento, ela vem dessa origem de logos, é uma delas, tem 2 aplicações, eu não toquei na outra, mas uma delas é logos, que é a palavra. E aí eu tentei entender melhor, quando nós lemos isso, o verbo é a palavra, em que sentido que Deus quis nos transmitir que Jesus é o verbo, que Jesus é a palavra. Como assim que Jesus é a palavra, o verbo? E aí eu cheguei em algumas dessas conclusões aqui. Ele, Jesus, na sua pessoa, é a mensagem total de Deus que quis se revelar ao mundo. Não quer dizer que apenas um trecho, um texto, um versículo, uma parábola, não é tão simples assim, é muito mais do que isso. É uma mensagem total que Deus queria passar à humanidade, ele mandou Jesus. Ele é o Verbo, a palavra de Deus em carne, numa pessoa, seu Filho, Jesus Cristo. É a mensagem de Deus para a humanidade, portanto, o Verbo aqui se refere a Jesus. Jesus é a mensagem completa. Tudo que Deus quis declarar ao mundo, ele declarou através de Jesus. Ele revelou através de Jesus e comunicou ao homem. Portanto, Jesus é a revelação de Deus ao homem. É isso que quer dizer quando você lê, no princípio era o Verbo era Deus, estava com Deus, e o Verbo veio para a gente. Revelação completa de Deus para a humanidade. No primeiro versículo e no 14, talvez sejam eles as principais fontes da nossa reflexão nessa noite, né? De João 1:1 e 1:14, que já lemos. Mas note no versículo 1, por exemplo, que tem uma questão do tempo. Quando João, o apóstolo João escreveu, ele se referiu logo no início aqui do capítulo, de no princípio. Ele iniciou o seu livro escrevendo no princípio. Isso nos faz lembrar dessa mesma expressão usada num outro princípio. Vocês lembram disso? Gênesis capítulo 1 e o versículo 1, onde também foi usada essa expressão. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui João parece que querendo levar as nossas mentes para as coisas da origem de onde eles vieram. Jesus, o Verbo divino, no princípio das coisas, no princípio da criação de Deus.
Com certeza, eu acho, né, minha conclusão, que João tinha isso em mente quando ele começou a escrever. A sua mente voltou para o princípio das coisas. E começou a escrever, então, no princípio, o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Como que levando a gente para as coisas da criação, lá no início das coisas, para explicar a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Mas aí no segundo ponto, onde ele diz assim que ele era Deus, passa para nós não somente a questão do tempo, né? Lá no princípio uma questão de tempo, mas também uma questão de identidade, de quem é o verbo. Olha, o verbo era Deus. Gente, tem frase mais clara do que essa da parte de Deus, através da revelação do Espírito Santo na sua palavra, de dizer para nós claramente que Jesus, o verbo é Deus. Ele era Deus que estava lá, e depois ele vai dizer que veio e encarnou, mas era Deus, o próprio Deus estava lá. Em João 10:33, nesse versículo que eu coloquei aí, eu vou ler aqui, quando Jesus estava no seu ministério aqui na terra, muitas vezes eles queriam apedrejar Jesus. Sabe uma das razões principais que eles queriam apedrejar Jesus? E aqui é um deles, esse João 10:33. Eu vou ler para vocês, presta atenção. João 10:33 diz assim: responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes igual a Deus, te fazes Deus a ti mesmo. Jesus estava pregando que ele veio em forma de homem, mas era Deus. Isso era blasfêmia para eles. Então eles quiseram apedrejar Jesus várias vezes. Tentaram apedrejar Jesus e a gravidade do que eles viam era quando Jesus se declarava Deus. Ele se declarava Deus. Os testemunhos de Jeová pregam muito por aí, de porta em porta, têm grande conhecimento, estudos, e eles pregam que Jesus não é Deus. Ok? Só para a gente lembrar desse fato. Está inserido lá nas teologias. Muito bem, ainda nesses primeiros versículos, fala do relacionamento de Jesus, do verbo, com Deus. Porque ele menciona lá o quê? O verbo estava com Deus, estava no princípio com Deus. O relacionamento desse verbo, que é o Senhor Jesus, estava lá com Deus. Agora, não é meio complicado para a gente pensar isso? E eu vou dizer que porque para mim acho que é para vocês, ler dessa forma. É que tem por trás disso o que Deus nos declarou ser a trindade de Deus. Estão lembrados da trindade? 3 em 1, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um só Deus, 3 caracteres de Deus, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Porque você lê aqui, você fala assim, bom, então Jesus era o verbo, ele era Deus. Aí ele estava com Deus. Bom, ele era ou ele estava? Ele era os dois. Porque ele é a trindade. Ele faz parte da trindade de Deus. Então ele era os dois. Ele era e ele estava com Deus, o Pai. Então é assim que a gente entende o seu relacionamento com Deus, através da trindade. E a relação com o mundo? Aí é o versículo 14, que nós lemos também. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ele habitou entre nós, ou tabernaculou, porque eles lembravam lá do tabernáculo, que estava na terra, ali estava a presença de Deus. Então usou-se muito essa expressão, que ele veio morar aqui, estar nesse lugar. E o Senhor Jesus Cristo veio fazer isso, saiu lá dos céus, da glória, nasceu da Virgem Maria, formou-se homem, trouxe o seu ministério, Cordeiro de Deus, morto na cruz, ressurreto, voltou para Deus. Então ele veio como homem aqui na terra, ele tabernaculou entre os seres humanos, ele veio para cá, ele veio ser homem como nós, como um de nós. Vamos à frente. Vamos conversar um pouco dessa plena humanidade de Jesus Cristo. Estamos falando de Jesus Cristo, homem. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Estão lembrados disso? Eu acho que, se eu não errei no versículo, logo no início de Mateus, quando fala do nascimento do Senhor Jesus Cristo, ele vai falar assim,
Enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, já aqui está uma diferença. Ele é concebido, Jesus Cristo foi concebido numa mulher, mas do Espírito Santo. Essa é a grande mudança da coisa. Esse é o grande milagre de Deus, que para nós sabemos que tem que ter uma intervenção humana para que a mulher gere uma criança. No caso do Senhor Jesus Cristo, coube a Deus fazê-lo ser gerado no ventre de Maria por intervenção única e simplesmente do próprio Deus. Aí, gente, você começa a pensar assim, mas como Deus fez isso? Eu pergunto para você, como que Deus fez Adão? Com a sua palavra. Foi lá na terra, mexeu, não é isso? Formou Adão. Pronto, Adão, fiz o homem. Como é que ele fez as coisas do universo? Com a sua palavra. Haja luz, houve luz. E é difícil entender que Deus colocou um óvulo, não sei se chama um óvulo, mas lá no útero de Maria, para que gerasse ali de Maria, humano, e do Espírito Santo, divino, um ser. É difícil entender diante de Deus que ele faria numa palavra isso? Ele faria isso numa palavra? Então, eu leio por esse lado. Na minha cabeça, assim, material, eu fico racionalizando, falando assim, mas Senhor, e eu já li alguma coisa sobre isso, viu? Aí eu não trouxe nem para vocês, porque é muita ciência, e aí quando você lê muita ciência, você parece que você está assim, bom, você não está acreditando que Deus poderia fazer, então você está indo atrás da ciência. E tem uma explicação científica, mas eu nem dei bola de trazer. É interessante, os cientistas pegaram isso e falaram assim, eu vou explicar por que pôde nascer um menino de Maria. Só dela não poderia nascer. Teria que ter uma intervenção diferente. No caso dos seres humanos, tem que ter intervenção do homem. Só dela não funciona. Mas então como é que nasceu um menino só sem a intervenção humana? Eles explicam lá e acabam chegando na mesma conclusão da Bíblia, que diz, Deus fez assim. Deus fez assim. E foi assim que ele quis. Por uma razão simples. Ele deveria nascer humano, assim como ele nasceu normalmente, nascimento normal, como outra mulher qualquer. A única coisa que foi diferente foi a concepção, que foi criado ali dentro dela, pelo Espírito de Deus, ou do próprio Deus, ok? Fez que ali tivesse, nascesse ali, que gerasse ali, o Filho de Deus em carne, encarnação do Senhor, de Deus no mundo, o Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas 4:4, ele menciona que, a respeito desse fato dele nascer da mulher, né? Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo, à plenitude dos tempos, nascido de mulher. Está lá, Maria, foi quem gerou o Senhor Jesus Cristo, né? Ele teve também o seu desenvolvimento físico, como qualquer outro criança ou adolescente, menino, né? Aqui tem alguns versículos, eu vou ver se eu só pego alguns deles, eu não quero esticar na leitura, mas em Lucas 2:40, começa a ter uma descrição sobre isso, né? E ele fala assim, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo foi adolescente, pré-adolescente, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem e mais velho. A gente entende que ele morreu na cruz ali por volta dos 33 anos. Eu não sei como que prova isso, mas é o que nós lemos. Mas a única coisa que nós sabemos é que foi de idade muito cedo, né? 33 anos não é uma idade avançada, principalmente no passado. Mas ele teve, imagina a trajetória de Jesus, quantos anos? Ele começou seu ministério mais ou menos por volta de 30 anos. Então, toda essa época dele, quando nasceu, o primeiro, segundo ano, terceiro, 7 anos de idade, 8, 13 e tal, a gente só vê falar, acho que uma vez, que foi aos 12, 13 anos, quando ele estava no templo debatendo com os sábios lá, né, entendidos. Mas toda a outra época dele, ele está ali na sua casa, com seu pai, com José, com Maria, com seus irmãos, com a sua vizinhança, trabalhando, talvez, como marceneiro com seu pai. Ele cresceu assim e foi aprendendo as coisas que se referem a nós. Vocês perceberam que Deus fez isso daí? Ele tinha que vir para ser um de nós, para ser um igual a nós, para sentir as nossas dores, para sentir o que nós somos. E ele sentiu, ele teve 30 anos para fazer isso.
para ser treinado, para ser colocado no meio da humanidade. E viu, sentiu todas as dores que podia ver ali ao seu redor. Então teve essa forma, o seu desenvolvimento físico durante toda a sua idade. Ele teve as suas limitações físicas. A palavra de Deus relata as limitações físicas do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou ler todas elas, mas eu vou enunciar aqui. Por exemplo, teve sede. Né? Eu vou ler esse versículo aí, pera, passou um pouquinho. É João, né? João 19, 28. Eu não sei se eu coloquei o certo. Bom, João 4 fala sobre isso, né? Talvez eu tenha colocado errado aqui. Bom, isso aqui é na cruz, na morte. Quando ele estava ali pendurado na cruz, ele disse, eu tenho sede. É daí que eu tirei esse versículo. Mas eu estou lembrado que ele foi lá no poço da mulher samaritana e queria água. Vocês estão lembrados disso também? Foi ali procurar água. Ele teve fome, ele sentiu cansaço, ele sentiu alegria, também sentiu tristeza. Mateus 26 e 37. Eu vou ler alguns deles. Vamos ler esse Mateus 26 e 37. Jesus estava indo orar com os discípulos no jardim do Getsemane, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Irmãos, eu ia fazer um comentário, fazer ele aqui agora. Eu, há muito tempo, já sou um cristão, crente no Senhor Jesus Cristo, já de bom tempo, desde os meus 13 anos de idade. E por um bom tempo, eu não sei quanto, eu sempre tive na minha cabeça, e vi outras pessoas falarem comigo também assim. Bom, o Senhor Jesus, ele aguentava tudo isso porque ele era Deus. Aí eu ficava encucado, como é que explica isso? Essa é a resposta? Se ele era Deus, lógico que ele ia aguentar, tem poder para aguentar. Então ele aguentava disso porque ele era Deus. Errado. Nunca me ensinaram isso. Acabei aprendendo algum dia que alguém me ensinou e eu fui ler mais e o Espírito Santo fez com que eu entendesse isso. Não, ele entristeceu-se e angustiou-se porque ele era homem. Era Jesus Cristo homem. Ele era a sua pessoa humana ali, não era Deus. E eu vou falar mais à frente, mas já vou adiantar. Ele não abdicou-se de ser Deus, ele não tirou os seus atributos de Deus, mas ele não os utilizou. Ele usou a sua personalidade, a sua natureza humana. Então, por isso que ele podia acontecer isso com ele. Tristeza, tem mais aqui. Amor, sentia o amor, João 11:5. Compaixão, ter pena, compaixão das pessoas. Ele ficou surpreso, como qualquer um de nós ficaria, ele ficou também surpreso. Lucas 7:9, lê assim: ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei tanta fé como essa. Surpreso com a fé daquele homem. Surpreso, nossa, sua natureza humana. Ira, sentiu-se ira, Marcos 3:5. Deixa eu ler aqui que eu não lembro qual que é esse trecho. Sim. Quando ele foi curar o homem que estava com a mão ressequida, versículo 5 diz: olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Mas antes dele fazer a cura, então, da mão do homem, ele ficou indignado, condoído com a dureza do coração daquelas pessoas que estavam ao redor. Sentiu isso, indignado, ira. E, por fim, chorou. E tem aquele versículo de Lucas, que ele chorou quando ele foi visitar as irmãs de Lázaro, né, de João 11:35. Mas eu vou ler um outro versículo, que é o de 19:41, aonde o Senhor Jesus chorou sobre a sua cidade, Jerusalém. 19:41. Diz assim: e quando ia chegando perto de Jerusalém, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos seus olhos. Ele sabia o que iria acontecer com Jerusalém e chorou sobre ela. Imagina, gente, Jesus chorando, pena, choro
de olhar para Jerusalém e falar: vocês não sabem o que vai acontecer com vocês. É terrível, é muito grave, mas vocês não sabem. E teve pena e chorou sobre Jerusalém. Então aqui, irmãos, eu abordei alguns aspectos que eu chamei de limitações físicas que nós lemos a respeito do Senhor Jesus Cristo na palavra de Deus. Mas ele teve também, alguns desses momentos, algumas que a gente chama de intensas emoções. João 2,17. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua causa me consumirá. Ele ficou muito bravo com aqueles homens vendendo os pombinhos para os sacrifícios lá dentro do templo, espalhou todo mundo e purifica o templo, quando eles estavam ali reunidos para, antes da Páscoa, fazer as suas vendas. E a minha casa é chamada casa de oração. E tirou todo mundo dali. Uma intensa emoção. Esse 19:41 que eu acabei de dizer para vocês também, quando ele viu Jerusalém, eu considero uma intensa emoção. Mas uma das emoções também conhecidas nossa é quando ele estava ali na cruz, Mateus 27 e o 46. Olha a sua emoção aqui intensa de versículo 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? A agonia tal que ele estava passando naquela cruz, de ser morto pelos pecadores. Ele clamou a Deus e nessa intensa emoção, porque ali estava Jesus, Deus, homem, Cordeiro de Deus, puro, que tira o pecado do mundo. Como é que foi a vida religiosa de Jesus? Ele aprendeu, Lucas 2, ele aprendia com os sábios, os doutores da lei, aprendeu muita coisa. Ele estudou as Escrituras, 2:46, fala que ele sabia das Escrituras. Vocês não sabem as Escrituras? Acho que foi essa pergunta que ele faz aí. As Escrituras. Então ele devia ler muito sobre os escritos do Antigo Testamento, que é o que tinha naquele momento. Outra coisa, Jesus precisava orar. Não te apareceu algum dia essa pergunta? Por que Jesus está orando ao Pai se Ele é Deus? Por que ele está orando se Ele é Deus? Porque Jesus é homem. Ele foi encarnado em humano para sofrer as nossas dores que aqui vivemos, ser como nós, ser um de nós. Então ele precisava orar como homem. Orava a Deus Pai. Pai, glorifica-me aqui na terra. Senhor, atende a minha oração. É assim que ele orava. Nas escolhas dos discípulos, em Lucas 6:12, diz que ele orou a noite toda. Já imaginaram isso? O Senhor Jesus Cristo prostrado diante do Pai, porque ele precisava escolher 12 que fossem homens que ele podia delegar a eles a missão do Evangelho ao mundo, que aprendesse dele e passasse para frente, e ele orou ao Pai para a direção sobre isso. Quantas vezes nós oramos por pequenos detalhes que nós temos que fazer, ou grandes, mas nós levamos a Deus: Senhor Deus, o que eu faço nessa hora? Como eu conduzo tal projeto? O que eu vou fazer com a minha vida que eu estou pensando de mudar agora? Senhor, me dê sabedoria. Nós temos que orar a Deus dessa forma. O Senhor Jesus Cristo orou, pedindo a Deus a direção para a escolha dos 12. Ele estava orando a noite toda. Outra coisa, ele operava milagres através do poder do Espírito Santo. Lucas 4:18. Lucas 4:18, eu vou ler os 3 trechos que estão aí, para botar esse ponto na nossa cabeça. 4:18. Ele estava repetindo a profecia de Isaías, que diz, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele dependia do Espírito Santo de Deus, que, aliás, foi quem o ressuscitou dos mortos. O Espírito Santo o ressuscitou dentre os mortos. Atos 10:38. Atos 10:38 diz:
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Está claro? Ele fazia isso como Jesus, homem, dirigido com o poder do Espírito Santo, ele fazia os milagres. E os poderes que ele tinha de curar os leprosos, expulsar demônios, ele fazia no poder do Espírito Santo que Deus o havia ungido. Mais um, Mateus 12, 28. Eu acho que é a questão do expulsar demônios também. Mateus 12 e 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Expulso os demônios pelo Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus. Ele estava defendendo ali, porque eles tinham dito que ele expulsava demônio pelos Belzebu, né? Então ele, não, expulso pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aí vocês têm que acreditar que é chegado, então, o reino dos céus para vocês. Muito bem, vamos em frente. Ele foi tentado. Hebreus 4:15 diz que ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Porque a gente vai nessa linha, né? Jesus foi homem, e foi mesmo, é isso mesmo. E aí já vem logo aquela pergunta, aquela minhoca na cabeça, mas nós somos pecadores. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: em tudo ele foi igualzinho a vocês. Teve sede, cansaço, teve fome, chorou, enfim, tudo, sem pecar. Viu a diferença? Sem pecar, completamente dirigido e ungido pelo Espírito Santo de Deus. Parece, irmãos, querendo nos mostrar um monte de coisas e evidências do que Deus quer de um cristão. Eu cheguei a pensar muito sobre isso. Acho que o retrato que a gente tira de Jesus, humano, aqui na terra, é como Deus estivesse falando: vocês estão vendo Cristo? Vocês são cristãos. Sabe qual é a definição de cristãos? Pequenos cristos. Essa é a definição da origem. Cristãos, pequenos cristos. Então, Deus quer que nós sejamos como Cristo. Eu estou trabalhando, Deus diz, para que vocês sejam transformados, para que sejam conforme a imagem de Cristo. Então, Deus quer que nós sejamos como Cristo. Então, Deus quer que nós sejamos sem pecado. Impossível, que nós já temos o pecado original. Mas a nossa vida cristã deve ser sem pecar. É isso que Deus quer de nós. Portanto, Jesus Cristo é homem. Vamos rapidamente ver um outro lado da história, outro lado da moeda. Mas Jesus Cristo tem a plena divindade, Deus, Criador, Supremo, Soberano, na pessoa de Cristo. E aí você tem muito mais, inclusive, argumentação para isso, né? Expressões declarando que é Deus. Romanos 9:5, eu vou passar essa leitura bem rápida, apenas para a gente ter um gostinho das declarações sobre Jesus Cristo como Deus. 9:5, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Declarado, ele, Jesus Cristo, em carne, é o Deus bendito para todos sempre, a divindade do Senhor. Hebreus 1:8. Mas acerca do Filho, diz, né? O teu trono, ó Deus. Acerca do Filho, quem? Jesus, diz. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então é Deus. Até agora eu falei que ele era homem. Agora eu estou falando que ele é Deus. Divino, ó Deus, bendito para sempre. E o versículo que nós lemos de João 1:1-3, o verbo de Deus. João 1:18, ele refere-se a Jesus como o Deus unigênito. Ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus, Deus unigênito. Quando Tomé encontrou com o Senhor Jesus Cristo, ele havia duvidado, e aí Jesus disse aqui em Tomé: põe aqui o teu dedo, Tomé, olha a minha mão, olha o meu lado. O que foi que Tomé respondeu? João 20:28.
Disse-lhe Tomé, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Olha a declaração da boca de Tomé naquele momento. Como se desculpando, ajoelhado, prostrado, adorando ao Senhor Jesus, dizendo, Senhor Deus e Deus meu. Claramente ficou na sua mente e no seu coração, ele estava na frente do Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, Deus verdadeiro. E aí tem outros trechos que eu vou pular, acho que está mais fácil para vocês entenderem que Jesus Cristo é Deus, então eu não vou ficar muito nesse ponto, né? Mas declaradamente as Escrituras nunca deixou de fora o fato de que ele é a extrema representação do próprio Deus, da glória de Deus, mediante nós. Acho que eu tenho mais coisas aqui para falar sobre isso. Adoração a Jesus como Deus. Ele aceitou a adoração como Deus. Eu vou ler alguns versículos, por exemplo, em Apocalipse 5:13, onde eles mencionam o Senhor Jesus na adoração. Diz assim, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E ao Cordeiro, quem? Jesus. É considerado, declarado claramente para nós que ele é Deus. Aí no outro versículo igual, no versículo de Mateus 28, só para ler mais um, Mateus 28 e 17, e quando Jesus aparece aos seus discípulos, e quando ouviram, o adoraram. Eu estou só querendo puxar essa frase de argumentação. Quando se adora, e muito antigamente entre os judeus era muito fácil de entender isso. Você adora a Deus. Então, quando o adoraram, é um reconhecimento de que Ele é Deus. Podemos nos cair aqui aos seus pés e adorar, porque Ele é Deus. Assim que eles entendiam e que nós entendemos pela palavra de Deus. Muito bem. Ele aceita a adoração, porque é Deus. Jesus como Deus Criador, no texto que nós lemos hoje à noite, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus. E em Gênesis 1:26, quando a Trindade reunida ia formar o homem, eles disseram assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos no plural. Quem estava lá? Jesus. Deus Criador, criando o homem, criando o ser humano. Para terminar essa página, Colossenses 1:16, quando ele diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Em Colossenses ainda 2:9, claramente diz esse versículo que eu pus aí, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Plenitude quer dizer, tudo que há de divindade habita no Senhor Jesus Cristo. Ele não deixou nada de fora quando veio o ser humano. Ele continuou tendo a sua divindade, Deus presente aqui no mundo. As próprias declarações do Senhor Jesus Cristo, Marcos 2:7, eu não vou ler esse não, mas Marcos 2:7, vamos ler João 8:58. Se a gente tivesse tempo, a gente parava mais nos outros versículos, mas já está acabando o meu tempo aqui, vamos resumindo. 8:58 diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele declarou ser o eu sou, Jeová, em carne, Jesus Cristo, humano, o eu sou. Versículo 10 e 30, acho que eu já li esse, né? Mas vou ler mais uma vez. De João 10 e 30, não li. Ele diz assim claramente, eu e o Pai somos um. Aí o pessoal já ficou, pegaram em pedras novamente os judeus para ali atirar. Eles não aguentavam ouvir isso, que Jesus era Deus, não aguentavam. Irmãos, Jesus Cristo é Deus. Lá atrás eu terminei aquela parte dizendo, Jesus Cristo é homem.
Jesus Cristo é Deus. Então, como é que fica isso? Fica assim. Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Não dá para separar as coisas. Outra coisa que eu entendi errado no passado. Acho que é 50-50. E muita gente entende assim ainda hoje. Jesus Cristo é um pouco Deus e um pouco homem. É tudo misturado numa pessoa, então deve ser tudo mesclado. Não são duas pessoas, é uma pessoa só, então deve ser tudo misturado lá dentro e é um pouco divindade e um pouco ser humano. Não. Ele é completamente o Deus eterno Criador. E ele é homem. A única diferença é que ele não pecou. É só isso que vocês têm que guardar. Ele não pecou. Porque se ele pecasse, não poderia ser oferecido como o nosso Salvador e Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Alguns conceitos errados, eu quero passar rápido disso, porque é um monte de ismo aí que vocês não precisam guardar nenhum, mas olha como é que o pessoal trabalha essa ideia por aí. Por exemplo, o ebionismo, ele fala que ele só é homem. Pregam e aí derivam daí várias religiões e seitas e tudo mais. O docetismo só parecia ser homem, mas não era. Ele só parecia por causa do corpo, meio parecido, mas era Deus meio parecido com um homem. Só isso, não era mais nada. O gnosticismo, ele não era Deus, apenas um ser espiritual superior. O arianismo, Cristo foi criado. É apenas um filho lá que Deus fez, mais um, que é onde baseia-se a doutrina dos Testemunhos de Jeová. Apolinarismo, olha, ele só tem um corpo humano, mas a alma é Deus. Então não é tudo assim como vocês estão pensando que é humano, a alma é Deus. São pessoas que desviaram os ensinos das Escrituras, ensinos errados. Nestorianismo dividiu muito as duas características, e eutiquianismo, eles classificaram isso como uma terceira espécie. Olha, isso aí é uma terceira espécie da criação, é outra coisa. A gente não pode entrar nesses méritos, não é nem homem, nem Deus, é uma coisa da terceira espécie. É assim que eles adotaram. Mas, só para vocês saberem, que tem muita gente com conceitos errados da palavra de Deus por aí, gerando fé em algo errado, e não a palavra de Deus. Então, Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem. O Deus Cristo é o homem Jesus. E o homem Cristo é o verdadeiro Deus. Jesus nunca renunciou às suas funções de atributos de Deus. Colossenses diz isso. Nele tudo subsiste. Ele estava na terra. Nele tudo subsiste. Hebreus 1:3. Ele é a expressão exata do seu ser. Aqui na terra. Aqui na terra, expressão exata do seu ser. Gente, então vem essa pergunta, e eu preciso terminar rapidinho. Por que Jesus teve que encarnar em forma de homem? Rapidamente, para nós encerrarmos o pensamento. Todos se tornaram pecadores perdidos. Não há um sequer justo. Não há justo sequer, todos pecadores. Alguém tinha que morrer pela raça perdida, condenada por Deus, porque pecaram. Era preciso satisfazer a justiça de Deus. 1 João 2:2 chama isso de propiciação. Essa palavra é meio difícil, mas quer dizer isso. Quer dizer, atingir e satisfazer a justiça de Deus. Quem fez isso? Jesus. Era preciso alguém atender a justiça de Deus sobre o pecado e o ser humano. Quem fez isso? Quem que satisfez isso? Jesus. Deus humano, que continuou Deus, mas veio ser humano, para morrer naquela cruz, pelos nossos pecados, para ser o Salvador dos homens. Gente, o que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que ele viesse aqui, se encarnasse, para que todo aquele que nele crê. Fala-se mais alguma coisa além de crer? Não, tem que crer. O grande problema do início dos séculos, lá quando Jesus veio, eles não queriam crer que ele era Deus. Não queremos crer. Se rebelaram, rejeitaram. Israel rebelou, se rejeitou Jesus como Messias. Todo mundo rejeitando. O que precisa fazer para ser salvo diante de Deus é crer. Depois de explicado tudo isso, Jesus é homem, Deus feito homem encarnado, mas não deixou de ser Deus, e veio aqui, morreu, ressuscitou, poder sobre a morte, foi à destra de Deus. Aquele que crê nisso será salvo. Nisso o quê? Que Jesus
é o Salvador do mundo, é Filho de Deus, Deus presente. É isso que tem que crer pela fé. Romanos 5,12, também ele fala um pouco sobre isso. Deixa eu só ler, estamos terminando. Ele vai dizer assim, não vou saber de cor, vou ler. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, que é em Adão, e pelo pecado a morte, separação de Deus, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Nós precisamos de um Salvador. Ele já veio. Quem? Jesus, próprio Deus, sendo homem, trouxe-nos a salvação. Você só precisa crer. O que é necessário para salvar? Crer no Senhor Jesus Cristo pela fé. Atos 16:31 foi a resposta. E outras por aí que vocês vão ver, nos versículos outros. Crer no Senhor Jesus. Entenderam por que se crê? Às vezes a gente fica inventando, né? Precisa abrir o coração, precisa fazer isso, fazer aquilo. Você precisa crer. Crer. Só isso, pela fé. Crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador, um Deus presente, Filho de Deus, feito homem. E para terminar, eu vou ler também, fazer essa leitura, e nós já encerramos a nossa mensagem. Espero que Deus fale ao seu coração. A leitura que eu quero terminar é essa daqui. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido como figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, um dia, eu já disse isso antes, vou repetir e a gente termina. Um dia, todos no mundo, inclusive Satanás, vai reconhecer que Jesus é Senhor. Toda língua confessará que Jesus é Senhor. Que lindo isso, né? Saber que Deus cuidou de nós dessa forma. Mandou Jesus para que nós aceitássemos Ele. E ao aceitar, Ele é o nosso Senhor. Um dia nós vamos estar na eternidade com Ele. Mas é preciso crer e aceitá-lo como seu Salvador e Senhor. Amém.